Graças a Deus. A paz a todos, queridos e amados irmãos. Eu estou passando onde quero deixar uma reflexão no seu coração. Você que sempre me acompanha neste canal, eu queria chamar sua atenção a esta mensagem. Seria muito importante. Você vai ver aqui a importância de ser um conhecedor da palavra, mas também o risco que é alguém, após tornar-se um conhecedor da palavra, os riscos que aquele alguém passa a estar correndo. E por que eu digo risco? Porque depois que torna-se um conhecedor da palavra, se aquele alguém não andar conforme a palavra exige, seja de mim ou de você que me ouve, passa a colocar em risco a própria salvação. Olha o que diz aqui Miqueias capítulo 2, versículo 7. Miqueias capítulo 2, versículo 7 diz assim: tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que andam retamente. Veja, as minhas palavras fazem o bem àqueles que obedecem, os que são submissos, ou aos que andam retamente. A conclusão desse versículo está em Romanos capítulo 7, versículo 11. Romanos 7,11, a conclusão desse versículo, lá diz: minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente, lá em Miqueias. Romanos 7,11 diz assim: porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Pela mesma palavra me enganou e me matou. Minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Romanos 7,11. O que significa que a pessoa que se torna um conhecedor, uma conhecedora da palavra de Deus, se aquele alguém após conhecer não andar retamente, mas deixar o diabo contradizê-lo, confundi-lo ou enganá-lo, aquela pessoa pode estar colocando muita coisa em risco, inclusive a própria salvação. Porque se diz aqui em Miqueias capítulo 2, 7, minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Veja que o diabo ele tenta enganar as pessoas e consegue, por incrível que pareça, com a maioria, porque o diabo engana dizendo assim, por exemplo: você não precisa perdoar fulano. E alguém sendo conhecedor da palavra, muitas vezes já ouvi da boca de crente dizer: eu não perdoo fulano. Aí você volta para Romanos, aonde lá está muito claro, no 7,11, aonde diz: pelo mesmo pecado me enganou e me matou. Ou seja, a palavra que pode salvá-la, ou que é poderosa para salvar, pela mesma palavra, se alguém não andar retamente, o diabo pode enganar e fazer aquele alguém colocar tudo a perder lá na frente. Como falei, tem pessoas que não perdoam. Tem muitas pessoas que estão na presença de Deus, mas andam na dureza de coração, sendo conhecedor da palavra. A palavra que pode libertá-lo, pela mesma palavra o diabo pode enganá-lo. E lá no fim, quando alguém é duro de coração, pode colocar em risco a própria salvação, por conta da dureza de coração. A palavra que é poderosa para salvá-lo aquele alguém, pela mesma palavra, se aquele alguém não vigiar, mas deixar se enganar pelo adversário, como infelizmente ele tem enganado a muita gente, no final pode ter corrido em vão, ter corrido à toa e colocar tudo a perder. Porque minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Pelo mesmo mandamento, o que me era para a vida, me enganou e me matou. Então, observando a palavra, se você fazer uma reflexão rápida da sua vida, se você fizer uma reflexão superficial, nem precisa ir um pouco a fundo, você logo vai perceber de para onde você está indo, de acordo com essa mensagem aqui, Miqueias 2,7 e Romanos 7,11. Pela mesma palavra, pelo mesmo mandamento que me era para a vida, Romanos 7,11, me enganou e me matou. Aqui Miqueias 2,7, minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. A pessoa que conhece a palavra, mas não obedece, anda contrária à palavra, na dureza de coração, desobedecendo, a palavra que podia salvar, se o diabo enganar alguém a desobedecer, aquela palavra que podia salvar, lá no fim, se alguém pode colocar tudo a perder, pode jogar tudo pelo ralo. Alguém que não é fiel a Deus, por exemplo, está debaixo de maldição. Como diz aqui Miqueias, no final de Miqueias,
Minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Ou seja, se a pessoa está debaixo de maldição quando não é fiel, a palavra que podia salvá-lo, pela mesma o diabo pode enganar. O diabo convence: você não precisa fazer isso, você não precisa dar o dízimo, você não precisa fazer coisa tal, e a pessoa vai deixando se levar. Ou seja, a palavra que podia salvar, pela mesma o diabo engana e a pessoa coloca tudo a perder lá no fim. A pessoa que mente, o diabo engana as pessoas: não, é só uma mentirinha, ninguém precisa saber, é só para tu se livrar dessa armadilha, é só para tu se livrar de coisa tal. Alguém vai lá, deixa se levar, acaba mentindo, se contradizendo. A palavra que podia salvar e que é poderosa para salvar, pela mesma o diabo engana, faz as pessoas se perderem. A vaidade, por exemplo, a vaidade a Bíblia condena, mas o diabo engana as pessoas: não, você pode andar de jeito tal, assim, assado, e muitas pessoas vão deixando se levar. Então você percebe que a palavra que salva, pela mesma, se não vigiar, pode colocar tudo a perder depois. E aí, olhando agora para aqueles que estão me ouvindo, você faça uma reflexão da sua vida, e tomara que não, ou espero que não, mas que você se pergunte se você não é uma das pessoas que tem deixado se levar por aquilo que o adversário tem soprado na vida de alguns. Estou falando de mau exemplo, estou falando de mau testemunho, de mau temperamento, porque temos que ter o domínio próprio, o equilíbrio na presença de Deus como crente, como cristão. As palavras fazem o bem o que anda retamente. Se a pessoa não tem o controle, não dá o bom exemplo, não dá o bom testemunho, a própria palavra que podia salvar depois, pela mesma palavra o diabo engana lá na frente e a pessoa se perde, acaba colocando a salvação em risco, comprometendo sua própria salvação, como diz lá em Romanos 7:11, né? Como acabei de mostrar, que o mandamento que me era para a vida, pelo mesmo me enganou e me matou. Ou seja, quando a pessoa deixa se levar e vive nessa contradição da palavra, como muitos infelizmente têm vivido. Aqueles que usam a palavra para pedir, para tirar dinheiro. Atos 2:45 tem que acrescentar na vida das pessoas e não tirar delas. Está deixando se levar pela ganância. A palavra que é poderosa, que podia salvar, lá na frente pode colocar tudo a perder. Aquele alguém pode perder a salvação, porque está se contradizendo contrário à palavra de Deus. Em vários outros aspectos que eu podia mencioná-lo aqui, é em amar o próximo, em viver em santidade, por exemplo. O diabo convence as pessoas de que elas podem cometer o adultério, por exemplo. Quantas pessoas cometem adultério o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo? Porque quando alguém anda contrário à palavra de Deus, faz determinadas coisas que a palavra de Deus não concorda, está adulterando, está indo além, está adulterando a palavra, está colocando em risco a própria salvação de igual modo. E a palavra de Deus só faz o bem ao que anda retamente. A pessoa que, em vez de andar na companhia do Espírito Santo, anda na companhia de pessoas erradas, na companhia de ímpios, está contrário à palavra de Deus, contradizendo a palavra. Como que a palavra de Deus vai fazer o bem a determinadas pessoas? Deveria, mas por isso que Deus não opera na vida de muita gente, porque há muitas pessoas que estão contrárias à palavra. Minhas palavras fazem o bem ao que me obedece. Aquele que anda segundo a Escritura, aqueles que andam retamente. O que não obedece, que não anda segundo a Escritura, Romanos 7:11, o mandamento que me era para a vida, pelo mesmo me enganou e me matou. Quando alguém anda contrário à palavra, deixa-se levar por que quer que seja, a mesma palavra que podia salvar, a mesma palavra o diabo confunde as pessoas, engana, elas deixam-se levar e as próprias colocam tudo a perder depois. Faça uma análise da sua vida. Muitos que estão me ouvindo, não diria nem todo, mas quantas são as pessoas que têm andado oposto à palavra, contrário à palavra, está deixando se levar, o adversário está enganado. Isso, pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão desviadas, que nem na igreja está indo, e ainda diz assim: não, mas eu tenho um Deus na minha vida. Eu vou lhe dizer, Deus é com você mesmo, mas se você não está congregando, Deus não você não está com Deus, Deus está com você, mas você não está com Ele. Ora, se você não está congregando, como que você está com Deus? Não está escrito lá em Hebreus, Novo Testamento, não devemos deixar de congregar, tanto mais que o dia se aproxima. Deus está com todos, em tudo e em todos os lugares. Deus está em todos, a Bíblia que diz isso, mas nem todos estão com Ele, inclusive aquele que não está congregando. Então observa que a palavra que é poderosa para salvar, a mesma palavra, ou pela mesma, quando alguém deixa se levar, não vigia, contradiz a palavra, anda oposto, contrário à palavra, pela mesma o diabo engana e aquele alguém coloca tudo a perder depois. Não sendo repetitivo, mas todos aqueles que me ouvem agora,
que faça uma análise da sua vida, analise seu coração e se pergunte se você não é uma dessas pessoas. Tomara que não seja, mas se for, que você possa reconhecê-lo e entender que a pessoa que não anda retamente está fazendo mal para si próprio. E o fato de alguém não andar retamente com Deus pode estar comprometendo sua própria salvação. No fim, pode colocar tudo a perder. Será que vale a pena lutar tanto, correr tanto, se esforçar tanto, batalhar tanto, para no fim dar em nada? Para no fim colocar tudo a perder, para no fim ter corrido em vão? Será que vale a pena tudo isso mesmo? É nós que temos que fazer valer a pena. E como é que a gente faz valer a pena? Quando a gente olha para isso aqui e entende: minhas palavras faz o bem ao que anda retamente, ou seja, aquele que me obedece, aquele que me ouve, aquele que é submisso, aquele que anda segundo a Escritura. Do contrário, se alguém é duro de coração, pode estar correndo, mas no fim tudo se em vão, tudo se à toa. Aquela pessoa que não muda, dura de coração, é a pessoa rebelde, a pessoa mal temperada, que não quer ouvir, que quer falar, mas não quer ouvir, quando a Escritura diz que é melhor ouvir do que falar. No fim pode ser tudo à toa. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Pense nisso. Boa reflexão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.